Aborto, segundo o dicionário, significa 1. Ato ou efeito de abortar. Abortamento, amblose, mau sucesso. 2. Interrupção prematura, natural ou artificial, do processo de gestação, causando a expulsão do feto antes que este possa sobreviver fora do útero. 3. Quem ou o que foi mal sucedido, que falhou. Para a realização desse trabalho, pesquisamos uma série de perguntas frequentes feitas em relação ao aborto. Primeiro, o que é o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez, que pode ocorrer de forma espontânea ou de forma voluntária, através de intervenção médica ou provocada pela própria gestante. Neste trabalho, iremos nos referir ao aborto como interrupção voluntária da gravidez, e não, portanto, a casos de aborto espontâneo. Este é um assunto muito controverso e polêmico hoje em dia, dividindo muitas opiniões. Assim, existem os grupos de pressão a favor da legalização do aborto, que são designados por grupos pró-escolha, e os que se opõem, que se intitulam pró-vida. Uma breve nota histórica. Na Grécia Antiga, o aborto era permitido e socialmente aceito, assim como o infanticídio. Já na Roma Antiga, o aborto era punido com pena de morte. Após a humanização do direito por influência do cristianismo, o aborto passou a ser considerado um crime. A União Soviética, em 1920, foi o primeiro país a legalizar o aborto voluntário. Na década seguinte, essa tendência liberal estendeu-se a vários países escandinavos e posteriormente ao Japão, à China e à Europa Ocidental. Tá, mas assim, o que é a vida? Modo de viver, conjunto de hábitos, propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Um dos assuntos que gera mais polêmica na sociedade atual é a definição do conceito vida, pois se para alguns o ser humano é desde o momento da sua concepção, para outros só a partir de um determinado período de gestação se pode atribuir esse nome ao feto. A partir do momento da concepção, em que um espermatozoide e um óvulo se unem, o embrião atravessa uma série de fases. 30 horas após a fecundação, o zigoto flutua em direção ao útero onde se implanta, tendo menos de 0,02 centímetros. Até as 16 semanas, o embrião desenvolve alguns dos seus órgãos, período de tempo no qual se assemelha a um girino, passando a designar-se por feto quando já apresenta uma aparência nitidamente humana. A partir da 25ª semana, sensivelmente, o feto desenvolve o córtex cerebral, responsável pelo pensamento, visão, sentimentos, linguagens e emoções. Após essa etapa, segue-se os restantes meses da gestação, podendo sobreviver se nascer a partir da 28ª semana da gestação. Não é por acaso que é referido o pequeno tamanho do zigoto, e é feita a distinção entre embrião e feto, pois estes são dois dos argumentos utilizados por alguns movimentos pró-aborto, no sentido de defenderem que algo tão pequeno, de forma tão diferente da humana, não pode ser considerado um ser humano, mas antes, um amontoado de células. Segundo a Associação Pró-Aborto Women on Waves, a cada 6 minutos que passam, morre uma mulher devido a abortos clandestinos praticados por provedores sem as qualificações necessárias ou em condições pouco saudáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase todos os abortos em condições de risco ocorrem nos países em desenvolvimento, onde os abortos são limitados por lei. E mesmo nos países cuja lei não criminaliza a prática do aborto, devido à falta de informação ou à falta de acesso aos sistemas de saúde, ainda ocorrem muitas mortes associadas a operações abortivas clandestinas. Embora a seguinte descrição de cada uma das operações abortivas pareça insensível, ela é necessária para uma melhor percepção do que muitas mulheres passam em todo o mundo. Assim, apresentam-se as principais operações abortivas. Sucção ou aspiração. Quase 95% dos abortos nos países desenvolvidos são realizados desta forma. Esta operação pode ser feita até a 12ª semana de gravidez.
Após administrada a anestesia, é inserido no útero um tubo com uma ponta afiada. Uma forte sucção fragmenta e suga o corpo do feto, assim como a placenta. É introduzida uma pinça para extrair o crânio, que não é expelido através do tubo de sucção. Dilatação e curetagem. Nessa cirurgia é feita a dilatação do colo do útero, raspando-se com uma cureta, instrumento de aço semelhante a uma colher, o revestimento uterino e desmembrando o feto que é extraído em frações. Pode ser realizado durante o segundo e terceiro trimestre da gestação, quando o feto já é grande demais para ser extraído por sucção. Injeção de solução salina. Essa operação é executada a partir da 16ª semana de gestação. Após a aplicação de anestesia, é injetada, com uma seringa, solução salina no saco amniótico. Essa solução matará o feto por envenenamento, desidratação e hemorragia de vários órgãos. O feto é depois expulso por efeito de contrações, como num parto normal. Este é também um aborto arriscado. A aplicação errada da anestesia ou a injeção da solução fora do saco amniótico provoca a morte instantânea da mulher. Pílula RU 486. A mifepristona é um fármaco de venda autorizada apenas na Europa, Ásia e poucos países do continente americano, como o caso da Guiana. Através desta pílula, o aborto pode ser realizado logo que seja confirmada a gravidez, podendo ser tomada entre as 7 e as 9 primeiras semanas, diminuindo assim os riscos para a saúde da mulher. Age privando o embrião da progesterona, elemento vital para o seu desenvolvimento. Misoprostol. São comprimidos geralmente à venda em qualquer farmácia, mesmo em países onde a prática abortiva é ilegal. Isto porque sua finalidade primordial seria o tratamento de úlceras gástricas ou de dores nas articulações. Esses comprimidos são introduzidos no útero pela própria mulher, provocando contrações 4 horas depois de sua administração. Tem uma taxa de sucesso de cerca de 85%. Apesar da grande quantidade de informação que hoje é fornecida à população acerca dos métodos contraceptivos, principalmente aos jovens, a nível escolar, a taxa de gravidez na adolescência é cada vez maior. Segundo Fátima Palma, assistente de ginecologia e obstetrícia na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, na base da gravidez na adolescência estão vários fatores. Nos países onde a taxa de abandono escolar é grande, assim como os níveis de pobreza, tem sido mais difícil baixar a taxa de gravidez na adolescência. Assim, campanhas de divulgação mais intensivas e a educação sexual nas escolas tornam-se necessárias. Não podemos abordar o tema do aborto sem fazer referência à educação sexual. A educação sexual é, e cada vez mais será, um tema de extrema importância, pois se a população estiver bem informada, muitos casos de aborto, abandono e até mesmo suicídio poderão ser evitados. A educação sexual busca ensinar e esclarecer questões relacionadas ao sexo, livre de preconceitos e tabus. Antigamente e ainda hoje, falar sobre sexo provoca certos constrangimentos em algumas pessoas, mas o tema é de extrema importância, pois esclarece dúvidas sobre preservativos, DSTs, organismo masculino e feminino, anticoncepcionais e gravidez. O principal objetivo da educação sexual é preparar os adolescentes para a vida sexual de forma segura, chamando-os à responsabilidade de cuidar de seu próprio corpo para que não ocorram situações futuras indesejadas, como a contração de uma doença ou uma gravidez precoce e indesejada. Diversos métodos que impedem a fecundação, chamados métodos contraceptivos, cujas campanhas de divulgação são inúmeras hoje em dia. Os contraceptivos ideais deveriam ser baratos, 100% confiáveis e fáceis de utilizar, mas infelizmente não existe nenhum método assim. Os métodos contraceptivos são pílula do dia seguinte, preservativo masculino, preservativo feminino, diafragma, DIU, espermicidas, esterilidade masculina e esterilidade feminina. Qual é a perspectiva religiosa? Como milhões de pessoas em todo o mundo consideram a palavra de Deus superior à da ciência, formulam as suas opiniões acerca deste tema com base nos dogmas defendidos pela religião que seguem. Assim, torna-se importante analisar também a perspectiva das principais religiões mundiais. Embora não haja consenso no budismo quanto ao aborto, a maior parte de seus seguidores considera uma quebra do preceito de não tirar a vida.
O atual Dalai Lama considera o aborto errôneo, mas acredita que pode haver exceções que o justifiquem. Mesmo quando o aborto é feito para salvar a vida da mulher, ele quase sempre é visto como sofrimento e karma negativo. Cristianismo aceita o aborto em casos limitados, como estupro ou incesto, quando a mãe está com a vida em perigo e quando for demonstrado que o feto padece de graves defeitos que não lhe permite viver após o nascimento. Ainda assim, nesses casos, recomenda-se que a mãe deve pensar e explorar, juntamente com sua família e líderes da igreja, a orientação de Deus antes de tomar uma decisão. A igreja oferece a adoção, especialmente para casais que têm dificuldades em ter filhos e assim o exigem. O judaísmo considera que o feto ou embrião não tem o estatuto de pessoa antes do nascimento. Diversas correntes atuais do judaísmo aceitam apenas o aborto no caso de perigo de vida da mulher, enquanto outras o permitem em situações mais abrangentes, por decisão da mulher com apoio de terceiros nessa escolha. O Islã permite o aborto nos casos em que está em causa a vida da mulher. Dependendo das correntes, pode ser ou não aceitável a sua utilização em outras situações. A maior parte do islamismo considera o aborto permissível apenas quando a vida da mulher está em risco ou em casos de estupro. Como até os 120 dias de gestação, o feto ou embrião tem um estatuto de vida similar a animais ou plantas, esse momento é considerado o limite para a prática do mesmo por correntes islâmicas majoritárias. O que se tem passado na realidade no mundo? Observe-se a seguir um mapa que resume toda a legislação no mundo. Países que estão de vermelho, como o Brasil, Venezuela, México e Egito, o aborto é ilegal em todas as circunstâncias ou é permitido apenas em caso de risco de vida da mulher. Os países que estão de laranja, como Argentina, Bolívia e Peru, o aborto é permitido por lei apenas em risco de vida ou para proteger a saúde física da mulher. Os países que estão em amarelo, como Índia, Japão e em Finlândia, o aborto é permitido por lei com base em motivos socioeconômicos. Os países que estão de verde, como Estados Unidos, Uruguai, Portugal, China e Austrália, o aborto é permitido. Através da análise deste mapa, verificamos que em países considerados menos desenvolvidos, sul-americanos e africanos, que as leis sobre o aborto são mais restritivas, ou seja, 25% da população mundial. Nestes países, as mulheres são presas por praticarem o aborto. Por outro lado, constatamos que a maioria dos países ditos desenvolvidos dispõem da legislação mais flexível. No Brasil, a interrupção precoce da gravidez é considerada crime pelos artigos 124 a 128 do Código Penal. As exceções para que ocorra o aborto no Brasil são nos seguintes casos: em caso de estupro, quando a gravidez apresenta risco à gestante, a única forma de salvá-la é através da interrupção da gravidez, e em caso de bebês anencéfalos. Fazer um aborto induzido pode acarretar a detenção de 1 a 3 anos para a mãe que causar o aborto ou que dê permissão para que outra pessoa o cometa. Nesse último caso, a pessoa que realizou o procedimento pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Quando o aborto induzido é provocado sem o consentimento da mãe, a pessoa que provocou pode pegar de 3 a 10 anos de reclusão. Um levantamento da Defensoria Pública do Rio, de 2005 a 2017, mostra que a maioria das mulheres que respondem na justiça são pobres, negras e com baixa escolaridade. São elas também as que mais morrem devido a procedimentos inseguros, ao menos 4 por dia, segundo dados de 2015 e 2016 do Ministério da Saúde, já que não podem arcar com os custos de uma clínica abortiva em boas condições. Logo, enquanto o aborto é uma realidade da mulher brasileira, o cárcere é para poucas. Conforme os levantamentos sobre a criminalização, a maioria das mulheres denunciadas é negra, moradora de áreas periféricas, com filhos e sem antecedentes criminais. A marca da discriminação social e étnica é perpetuada no lugar onde a mulher busca socorro para não morrer, depois de um procedimento feito com pouca ou nenhuma segurança.